A Tamae é provavelmente um dos personagens que mais passou por mudanças em Wakfu. Ele tem 3 formas próprias e algumas derivações, e já pode entrar na sala dos personagens com mais transformações dos desenhos animados. E por que isso é relevante? Porque de certa forma, cada uma dessas transformações representam a evolução do personagem. A Tamae é um daqueles personagens complexos, que não teve o destaque que merecia na série, e muitas vezes foi injustiçado. Navegando por fóruns como o Reddit e o submundo chamado Twitter/X, vejo muitas pessoas criticando o personagem, o chamando de traidor que não recebeu a punição que merecia. Depois de ver vários argumentos, alguns bem forçados, decidi mergulhar mais fundo nesse personagem e ver o que realmente podemos tirar dele. Então eu resolvi fazer uma análise definitiva do Atamae, mas para isso precisei voltar lá pro passado. Lá no início mesmo, porque a Nakama lançou algumas mini histórias contando o passado dos personagens, e uma delas foi sobre o Atamae. Link na descrição caso você queira ler. Nesse conto vemos Crocaloracan tentando ensinar a Tamae a ser uma criança. O pequeno dragão queria agir como um adulto, o que acabava o tornando arrogante e cheio de si, um verdadeiro sabe-tudo. Ele odiava ser tratado como uma criança, mas no fundo ainda era uma. E o que eu gosto nesse conto é mostrar como a Tamae se enxergava como sábio e experiente, quando na verdade ele era apenas uma criança tentando entender o mundo. Isso se reflete nas visões de mundo diferentes que ele e Yuko têm. Enquanto Yuko fez amigos, explorou o mundo, viu o bem e o mal na prática, a Tamae ficou isolado, aprendendo sozinho com os ensinamentos de Crocaloracan. Na primeira temporada, quando ele finalmente conhece Yuko, os dois criam uma ligação imediata. A Tamae vê que Yuko não sabe nada sobre o Wakfu ou sobre seu povo, e após a morte de Crocaloracan pelas mãos de Nox, ele assume o papel de irmão mais velho e mentor. Sem um objetivo de vida muito claro, ele acaba fazendo de proteger Yuko sua missão, assim como Crocaloracan fez com ele um dia. Esse senso de responsabilidade e orgulho de ser um dragão só aumentou quando ele se juntou à Irmandade do Dofus. Afinal, ele era um dos mais fortes do grupo. Na segunda temporada, a Tamae abandona sua forma humanoide e fica quase o tempo todo na sua forma dracônica, deixando de lado sua tentativa de se incluir como humano. Ele abraça muito mais sua natureza de dragão, se vendo como um verdadeiro protetor do legado do povo Helianthrope. E isso acaba gerando incômodo nele ao ver que o reino Satita estava em posse do Heliacubo e do Dofus. Ele acredita que ele e Yuko é quem deveriam ser os guardiões desse artefato. Por arrogância e imprudência, os dois irmãos acabam pegando os artefatos e utilizando eles, e acabando acidentalmente libertando Kyuubi. Kyuubi então manipula todos, fingindo ser o verdadeiro rei dos Helianthropes e mandando Yuko e seus amigos atrás do seu Dofus. E mais uma vez, a Tamae fica para trás para cuidar dos dois filhotes, que nasceram do uso acidental do Heliacubo, Krukow e Chip. E a Tamae fica claramente incomodado por Yuko tê-lo deixado de fora de mais uma aventura, mostrando que queria fazer mais parte da vida do irmão. E nesse ponto, a verdade aparece. A Tamae precisa muito mais de Yuko do que o contrário. Por conta disso, a Tamae começa a se aproximar de Kyuubi, que mostrava um conhecimento que ele não tinha, passando a admirá-lo. Até que ocorre uma das melhores cenas da segunda temporada: o debate entre os reis e líderes decidindo o destino dos Helianthropes. Com a rejeição do conselho, Kyuubi tenta convencer a Tamae a seguir com os planos de levar os Helianthropes para as estrelas, destruindo o mundo no processo. Mesmo desejando um futuro melhor para o seu povo, a Tamae sabe que aquele é o único mundo que ele conhece e ama. Então, ele recusa a oferta e luta contra Kyuubi.
uma das melhores lutas da segunda temporada, principalmente mostrando como um Helianthrope adulto luta e mostrando também como a Tamae é forte, mesmo estando na desvantagem. E nessa luta também, a Tamae apresenta uma das formas mais importantes do personagem. Ali ele acaba amadurecendo um pouco e consegue atingir o que eu considero sua forma pré-completa de dragão. Depois da batalha, a Tamae acaba sendo derrotado e levado ao reino dos Chuchus para ser possuído por Alatar, um dos demônios mais fortes. Ele mostra sua força de vontade ao sair do controle do Chuchu, demonstrando que a Tamae possui uma força mental e espiritual muito grande, principalmente quando seu irmão está em perigo. Entre a segunda temporada e os especiais de Wakfu, temos o mangá, que tem vídeos aqui no canal e uma playlist organizadinha na descrição do vídeo. Não tem nada de muito especial sobre o personagem da Tamae, apenas algumas curiosidades, como por exemplo que a Tamae teve por um tempo a posse de um chuchu, ou também que ele conseguiu atingir sua forma dracônica completa, mas não por muito tempo, mostrando que ele ainda talvez não tenha domínio sobre essa transformação. Depois disso temos os OVAs de Wakfu. Muita gente não viu, mas são essenciais para entender por que a Tamae se juntou à Irmandade dos Esquecidos. O resumo é o seguinte: o reino Satita está em perigo com o caos geocrash que está aumentando o nível do mar. O Tamae então sugere usar os Tofos Helianthropes para ajudar nessa situação, mas eles acabam sendo roubados pela Irmandade dos Esquecidos. Bem, nesse ponto, Yuka e Tamae tinham escondido os Tofos, mas o reino Satita manda Joris buscá-los sem avisar. A Tamae então fica furioso e com razão. Ninguém pediu permissão e por causa disso, os Tofos foram roubados. E novamente, os irmãos são separados. Yuko vai investigar o casamento arranjado da Amália, enquanto a Tamae tenta recuperar os Tofos. Em algum momento, eles descobrem que o Joris que estava acompanhando eles era na verdade um impostor, e era tudo um plano para atrair a Tamae, onde ele acaba encontrando Echoes, que entrega os Tofos sem resistir. Ela então fala que só queria um momento para conversar com ele. Ela então explica quem são eles, que eles na verdade são os filhos dos deuses, um grupo conhecido como a Irmandade dos Esquecidos, que tinham como objetivo resolver os problemas que os deuses se recusavam a resolver. Ela então planta uma dúvida no coração de Tamae, dizendo que se usar os Tofos Helianthropes contra os Tofos de Geocrash, eles poderiam destruir o mundo. Com isso, a Tamae acaba refletindo se usar os Tofos para salvar o mundo significar destruí-lo por acidente. Depois de todos se reunirem, Percy acaba salvando o reino Satita com seus poderes divinos, mas decide sozinho e lutar contra o Crash. Quando Yuko decide usar os Tofos para ajudar um amigo, a Tamae se opõe. Ele sabe que não é uma escolha simples, é uma aposta que pode custar o destino do mundo, e um conflito se explode. Yuko acaba chamando a Tamae de impostor, e o dragão fica magoado por seu próprio irmão por simplesmente não concordar com ele, não o reconhecer mais. Ele então decide ir embora com Tofos. Naquele momento não eram mais irmãos brigando, eram ideais em conflito, a emoção contra a razão. Yuko, em um momento, quando percebe que Percy não vai vencer a luta se não ajudá-lo, ele vai atrás de Tamae. Os irmãos brigam e a cena é intensa e dramática. A Tamae acaba perdendo e, frustrado, diz que se Yuko pegar o Tofos, ele nunca mais o verá. Yuko acaba pegando o Tofos e vai embora. Ele escolhe o amigo ao invés do irmão. A Tamae, que tinha colocado como objetivo de vida protegê-lo e guiá-lo, acabou sendo rejeitado. A Tamae então observa os efeitos da batalha de Yuko e Percy contra o Crash, a destruição e o caos que estava sendo gerado. Na sua visão, ele estava certo e lamenta que o irmão tenha se tornado um tolo e egoísta. No fim, ele se junta com Echoes, ferido. Traído, ele encontra abrigo na Irmandade dos Esquecidos e em Oropo. Afinal, quem melhor para compreender sua dor do que aqueles que também foram esquecidos e rejeitados?
E Atamai colocou Oropo como sua nova figura de irmão, já que ele era tudo que ele queria que Yuko fosse. Racional, experiente e maduro, um verdadeiro líder. E todos esses acontecimentos acabam refletindo na nova forma de Atamai, uma forma mais madura, confiante, não olhando mais as pessoas de baixo, mas sim de cima, não mais uma sombra do seu irmão. E uma curiosidade que é nada relevante para o tema do vídeo é que essa nova transformação do Atamai foi inspirada no Freeza de Dragon Ball. Uma curiosidade completamente inútil, mas interessante. Manipulado, acreditando na promessa de um futuro melhor, Atamai acaba atacando seus antigos amigos, acreditando que alguém precisava ser a voz da razão quando todos estavam cegos pela emoção. Claro que a persuasão e manipulação de Oropo não foram muito bem explorados na terceira temporada, e acaba que toda a Irmandade dos Esquecidos se vira contra ele. Na verdade, fica meio estranho que toda a Irmandade acaba se voltando contra ele, já que alguns membros da Irmandade fizeram muitas maldades. Mas Atamai, mesmo fazendo parte dela, nunca matou ninguém. Ao enfrentar Kuldar, foi um ataque surpresa para recuperar os Tofos e acabar despertando a personalidade escondida dentro dele. Então, teoricamente, ele não matou. Já o ataque contra o Percy é algo interessante. O ataque foi realmente pessoal. Percy, de certa forma, era um motivo indireto pela separação entre ele e Yuko, e acabou sendo uma vingança, descontando sua raiva no Iop, ao mesmo tempo mandando um recado para o irmão. E Atamai sabia que Percy não morreria na queda do penhasco, pois ele sabe que o Percy já sobreviveu a coisas muito piores que aquela queda. E eu acredito nessa ideia, já que depois disso Atamai não se torna uma ameaça no decorrer da terceira temporada, onde ele até ajuda a Eva e parabeniza pelo bebê, ainda mostrando aqueles traços de brincalhão que ele sempre foi. No final, ao perceber que os planos de Oropo não condiciam com seus valores, ele acaba se voltando contra ele, ajudando Yuko e seus antigos amigos. Na quarta temporada, todos parecem meio que se perdoar, exceto Kuldar, que ele ainda queria uma revanche. A traição de Atamai não é tão aportada porque talvez ele não tenha ferido diretamente nenhum dos seus outros amigos, apenas o Percy, que tinha toda a razão do mundo para ficar bravo, mas ele acabou perdoando ele. E ao longo da série, nossos heróis sempre perdoaram seus inimigos, então por que com Atamai seria diferente? Por isso eu não entendo porque algumas pessoas ficam incomodadas porque Atamai não sofreu as consequências dos seus atos. Mas sim, ele sofreu, ele se separou do seu irmão, ele perdeu a amizade com seus antigos amigos e se separou da sua família. E a série de Wakfu inteira nunca foi sobre punir os vilões, e sim saber perdoá-los. Apesar disso, teria sido interessante se tivesse rolado uns 5 minutinhos de porrada entre ele e Kuldar para resolver as diferenças. No final, os dois irmãos puderam conversar. Yuko admite que Atamai estava certo, que ele não estava pronto para usar os Tofos e por conta disso, acidentalmente acabou criando Oropo. Atamai também reconhece seu erro em abandonar o irmão e seus amigos. No final, tudo poderia ter sido resolvido com uma boa conversa, mas o calor do momento nunca permitiu isso. Como diz aquele meme, tudo teria sido resolvido se todo mundo tivesse feito terapia. Depois de tudo que aconteceu, Atamai carrega cicatrizes, de ter sido manipulado por promessas de um mundo melhor, tanto por Kyuubi quanto por Oropo. Isso traz uma desconfiança até mesmo da sua própria mãe, a deusa Helianthrope. Na quarta temporada, ao ver como Nora trata seus inimigos com brutalidade, mostrando uma raiva e um lado sombrio, isso o motiva a proteger os Tofos de serem usados. Seu medo do poder dos Tofos acaba meio que virando um trauma, e fica claro isso no encontro com touros mortais. Sua relutância em usar o Tofos mostra o medo real do que aquele poder pode causar. É uma pena que esse tema não tenha sido mais bem desenvolvido no personagem do Atamai. A verdade é que ainda há muito espaço para desenvolvimento do Atamai, seguindo o seguinte raciocínio.
Sua primeira forma meio que revela uma criança tentando amadurecer e se encaixar no mundo. A segunda, uma forma de Dragon ainda jovem, tentando ser um irmão mais velho. Sua forma atual mostra um Atamai mais maduro, com uma personalidade mais definida, que não depende tanto do irmão. Mas ainda falta mostrar sua forma dracônica original, que meio que apareceu no mangá, mas ainda falta ser mostrado na série, onde talvez eles estejam guardando essa transformação para simbolizar um Atamai completamente amadurecido, mas é claro que isso é apenas uma teoria minha, que eu quero muito que se torne real na quinta temporada de Wakfu. Agora eu deixo com vocês esse questionamento: Atamai realmente foi um traidor ou apenas foi injustiçado? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e até um próximo dia.